Oi, gente! Bem-vindas a mais um programa Papo de Mãe, mais um podcast aqui com a gente. Um lugarzinho especial aqui na nossa mesa junto com vocês. Bem-vinda, Mel! Obrigada, já sou da casa, né? Bem-vindos, pessoal, a mais um programa, mais um pod aqui com a gente. Nós temos um assunto muito especial aqui hoje, já quase enxugamos as nossas lágrimas antes de começar, daqui a pouco a gente conta pra vocês. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores. Quero começar falando pra vocês da 295 Jeans. Eles enviam o jeans maravilhoso deles pra todo mundo, pra todo o Brasil. Onde você estiver, você pode ter acesso a essa marca maravilhosa. E hoje eu queria contar pra vocês uma curiosidade. A 295 tem uma tabela de preços fixa. Então, sabe aquela coisa de cada peça que tu tá olhando, tem que ficar, sabe, olhando o preço de etiqueta e perguntando pra vendedora lá? Não tem esse incômodo. As peças têm preço fixo, então tu já chega, a bermuda jeans tem um valor, os shorts têm um valor fixo, evita estresse, perda de tempo, e aí tu consegue olhar as peças com muito mais calma. Facilita demais, Facilita demais, bonita da mãe, gente. Muito bom. Gente, nós estamos também com a gente, a Quimera Semijoias, nosso parceirão aqui do nosso programa, do nosso Papo de Mãe. E a gente queria contar para vocês também que agora eles trabalham somente com revendas de semijoias. Então, você que é mamãe, a gente sempre fala daquele valorzinho extra que a gente ganha, né? Que a gente precisa ali para ajudar a casa. E também para dar aquela distração, né, amiga? Dar aquela... ver pessoas, sair nas ruas. Então, isso é muito importante também. A Quimera Semijoias está aí para auxiliar você, mamãe, que quer ser uma revendedora. Então, eles têm toda uma preparação para quem quer ser revendedora. Então, simplesmente chegar lá com a caixa e sair vendendo, às vezes você não se sente preparada, mas eles têm cursos, têm várias preparações importantíssimas para dentro da Quimera Semijoia. E fora que o atendimento é maravilhoso, né? A gente está deixando disponível aqui o QR Code das meninas, entre em contato com elas, façam as suas perguntas, tirem dúvidas que elas estão dispostas a responder todo mundo. Isso mesmo, Grazi. Gente, nós estamos no nosso quadro especial com a Liana Barchinski e nós vamos falar de um tema hoje bem emocionante para nós, né, sobre perda gestacional. Nós vamos ter que dividir esse programa em algumas partes, porque não vai ser possível falar tudo em uma só, a gente já tá aqui com os olhos marejados, mas acredito que hoje a gente vai falar principalmente da bondade do Senhor, acima de todas as coisas. Seja bem-vinda, Liana. Obrigada, mais uma vez aqui novamente com a gente. Obrigada. Já é da casa também, né? Eu sou de casa já, né? Mas eu gosto, assim, não acho chique ainda, gostei ali. Caneca personalizada. Começo a gente nem se mexe, né? Agora a gente já sabe que a cadeira não cai, que as coisas não caem. A gente fica um pouquinho mais relaxada, mas não muito, porque depois a gente fica se olhando, a gente não se gosta, já não é legal. Postura, capricha. Isso mesmo, manter o close mesmo. É verdade, mas é sempre bom, né? Estar na nossa mesa. A gente tem estado na mesa fora daqui. É como se fosse só uma extensão, assim, né? E eu acho que a nossa proposta é essa, né, meninas? Grazi, Mel, a gente brinca que é um papo de comadre, mas é mesmo. Porque realmente a ideia é essa. É que seja espontâneo, é que seja tranquilo, é que seja, né, algo que realmente flua do nosso interior. A gente não veio para frente de um microfone para se autopromover ou para... né, fazer algum tipo. A gente veio para realmente rasgar o nosso coração e para que haja edificação. A gente hoje ainda estava comentando que a gente não pode esquecer, não quer esquecer do propósito, né, de tudo isso que começou com a Grazi e com a Débora, e a gente foi sendo conduzida para cá, apesar de eu e a Mel sermos muito amigas, comadres, a gente foi conduzida de formas separadas e acabou aqui junto, que pra gente é uma grande alegria, né? Mas a ideia é realmente essa, que, né, através desse microfone reverbere as nossas lições, o aprendizado e a bondade de Deus, né, sobre a nossa vida e que alcance, que possa realmente ter alcance em outros corações que anseiam por respostas como aquelas que a gente tem trazido, né, até aqui. Sim. E esse tema, por mais que é um tema, assim, que pouco falado, né, de muito engasgue na hora de falar, porque ainda é um assunto não muito, é muito delicado, não muito acessível. A gente hoje está aqui justamente para expor, né, que a gente sempre fala, que a gente está numa mesa onde não é um lugar que a gente quer esconder, que a gente quer só pintar o que é bonito, né? A gente quer realmente expor o que Deus quer falar com a gente. Isso mesmo. Eu sempre digo, né, que o Senhor
particularmente, o Senhor foi muito claro comigo, que não me chamou para que eu me preserve. O Senhor me chamou para que eu me exponha. Mas confesso que algumas exposições, elas são um pouquinho mais difíceis, assim, né? A gente já começando, né? O meu primeiro quadro fixo aqui foi contando o testemunho do assalto na minha casa. Precisou realmente ser em 2 partes, porque... E ainda ficaram coisas, eu tava lembrando depois que tem algo muito incrível que eu preciso contar, a gente vai gravar um cortezinho só para isso. Mas esse tema em específico, assim, quando Deus realmente... Porque assim, gente, a gente ora e Deus fala o que a gente tem que falar aqui. E sempre testifica para nós 3. Então, assim, é muito unânime. A gente já vem para a mesa unânime, né? Uhum. Já vem para a mesa sabendo o que a gente vai falar. Mas nesse caso aqui, né, foi muito claro que era para ser falado sobre isso nesse momento. Então, que nós possamos ser esse tipo de cristã, né? Que missão dada, missão cumprida. É assim que a gente quer responder ao Senhor imediatamente. E eu venho aqui como obediência mesmo. Em obediência, contar e conversar com vocês hoje abertamente, na frente das câmeras, sobre perdas gestacionais. No momento que eu entendi que esse era o tema, eu fiquei bem mexida, assim. Fiquei... né? Fica meio sentida, assim, porque de uma certa forma tu tem que revisitar, mas já não dói como ferida aberta, né? Eu já tive desfechos muito impressionantes e vivos e perfeitos, né? De tudo isso, assim. O Senhor já me trouxe um arco-íris, né? Depois de toda a tempestade. Tá lá, reluzindo na minha casa, na nossa casa. Parece um anjo, né, amiga? Parece. Aquele estigma do anjo com o cabelinhos enrolados, loira do olho azul bem branquinha. Isso mesmo. Ela descreve isso perfeitamente. Mesmo. Tem a Betina aí para nos lembrar que Deus é bom e que o medo não pode nos parar. Uhum. E muito menos parar aquilo que Deus tem para fazer. Mas confesso que fiquei mexidinha, assim, de oração lá em casa, falei para eles, deu aquela embargada, assim, mas vamos lá, estamos aqui, para isso, para que das nossas feridas saiu cura, né? É isso, é o que eu oro pro Senhor, porque eu acho que o Senhor não desperdiça tristeza nem dor nenhuma. Uhum. Primeiro Ele nos aperfeiçoa, nos faz crescer, nos purifica. Eu sempre digo que vários processos que eu vivi em Deus foram o Senhor refinando a minha adoração, deixando ela mais pura, a adoração da minha casa, da minha família. Mas não precisa ser só pra gente. Quando o Senhor diz, pronto, agora já é uma cicatriz, agora tu pode mostrar. Que é isso que eu entendo que é o testemunho, né? O testemunho é isso, é mostrar que quem faz a ferida também a ata, também a cura. E foi exatamente esse processo que eu vivi na mão de Deus. É um tema aí com uma revelação de muita vulnerabilidade, né, amiga? Eu também fico bem mexida. No programa que a gente gravou, onde eu fui entrevistada, eu contei levemente, assim, né, por cima sobre a minha perda também. E tu foi uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo. Tu já tinha passado 2 vezes por isso, né? E realmente é uma dor que parece que nunca vai ter fim, que ninguém nunca irá entender o que tu tá sentindo, que tu só entende naquele momento, porque antes aquela coisa parece que tu só ouvia falar. Tu entendia por cima, realmente deve ser muito difícil e tal. Mas quando tu passa pelo processo, eu acho que talvez por isso que tenha tanto tabu, né? É algo que envolve muitas esferas ali da tua vida. É um rasgar o coração muito profundo. E aí quando eu ia pra ti, assim, né, e conversando sobre isso, e aí tu entendia a minha dor, tu acolhia, tu não julgava, né, todos os meus pensamentos, porque a gente pensa infinitas coisas naquele momento. E eu não era julgada, eu era acolhida naquela minha dor. É isso, assim, né? O teu testemunho já estava ali dando frutos, né? Já estava escorrendo ali o óleo do Senhor e me ajudando a me curar também. A gente conhece um pouquinho da tua história, de como tu passou, né? Esse período. Mas eu queria que tu contasse um pouquinho também para as nossas seguidoras, para as nossas ouvintes, de como foi. Sim. Como, né? A gente já contou aqui, hoje eu sou mãe de 5 filhos, mas eu tive 7 gestações. Tive 4 filhos, nunca tive perda gestacional, nenhuma. Sempre foram minhas gestações foram sempre muito tranquilas. E depois do meu 4º filho, de viver um processo, novo processo de
de ter fé novamente para se abrir a gerar outro filho. Isso eu gosto de deixar muito claro, porque eu entendo que tem pessoas que já vêm com o pacote de fé, né? Eu sempre digo isso, já vem com o pacote de fé pronto para 10 filhos. Não é o nosso caso. É fé para cada vez, fé para cada filho, fé para cada processo. Sempre clamando ao Senhor por nos dar... eu não digo coragem, as pessoas dizem, vocês são muito corajosos, como eu tô corajosa. Eu falei, olha, eu enxergo assim, coragem está muito relacionada a como tu se sente. E a fé está relacionada a tu não parar por como tu se sente, mas tu dar passos de acordo com aquilo que tu não vê, porque tu não vê coragem em ti, mas tu crê que tem uma história para ser escrita que vai além de você sentir coragem ou não. E a nossa história, ela é assim. Os nossos filhos foram gerados assim. Fé para cada vez. Foram gerados sempre em fé primeiro. E né, em um novo passo de fé, nós nos abrimos para receber essa possibilidade, porque a gente nunca sabe se o filho vai vir ou não. No momento que a gente decide ter um filho, esse engano, né, ele é muito recorrente para as pessoas, de acharem que agora nós decidimos ter filho, nós vamos ter um filho esse ano. E aí, grande parte das pessoas talvez dê certo. Mas não é assim. Não precisa ser assim. Isso não define. Porque se a gente sabe que a gente gente sempre partindo do ponto que a gente quer viver uma vida sustentada, baseada na crença de Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, e em Deus como autor da nossa história. Então, mesmo que nós vamos dar os nossos passos, mas quem confirma eles é o Senhor. E aí a gente entende que tu te abre para permitir que uma vida venha, tu não interfere mais nisso, esse é o teu passo de fé. Mais do que isso, é com ele, porque a vida continua tendo um autor. A vida continua tendo um autor. Então, a gente pode fazer o que for, pode haver ciência que for, pode haver o que for, mas existe o autor da vida, ele é Deus e ele sabe o começo e o fim. E aí, quando a gente resolveu se abrir para esse outro filho, a gente brinca que foi muito mais pela fé dos nossos filhos, talvez até do que a nossa, porque eles oravam diariamente por esse irmão, essa irmã, esse novo bebê na nossa casa, né? Então, onde há 2 ou mais reunidos, imagina onde há 4 que dizem amém, né? E o que acontece nesse processo que é importante salientar? A gente tomou essa decisão, partiu do meu marido, inclusive, né, bater o martelo, não, nós vamos realmente nos abrir de novo para a vida, com o falecimento do meu pai. Meu pai faleceu em novembro. Então, ali, né, a gente teve todo esse processo, até parece contraditório, porque no momento de uma perda, mas meu marido relata, né, que Deus falou muito forte com ele a respeito de, tipo assim, o que é a pior coisa que pode acontecer? É uma perda, é a morte, perder um ente querido. Então, qual é a melhor coisa que pode acontecer? E aí aquilo realmente foi assim um impulso para ele e nisso a gente concordou. Porém, eu não demorei muito para engravidar. 4 meses depois eu engravidei e foi, imagina, no meio de um luto, recém perdido meu pai que era um pai muito presente, um avô muito presente. Então foi realmente assim aquele raio de sol no meio daqueles dias muito cinzas mesmo. Foi uma alegria para minha mãe, foi uma alegria para os meus irmãos, foi uma alegria para mim entregar aquela alegria, né? Para eu entregar aquela alegria para eles. As crianças, então, nossa, foi assim aquele refrigério para uma deles, que estavam sofrendo a perda do avô tão presente. Só que assim, eu descobri a gestação poucos dias depois. Eu comecei a ter sangramento. E eu nunca tinha tido. E a gente já tinha comemorado, já tinha contado, já tinha festejado. Por quê? Porque essa sempre foi a nossa prática.
No momento que a gente descobre a gestação, a gente sempre celebra. A gente sempre celebrou. Já tinha acontecido 4 vezes. Não passava na minha cabeça algo pior aconteceu. Não tinha essa concepção. Não tinha isso registrado no meu imaginário, na minha mentalidade. Então, a gente apenas viu como, tipo, ai, um bálsamo do Senhor para nós, vida. E o que acontece? O bebê nasceria na semana e completaria 1 ano de morte do meu pai. Então, assim, foi encaixadinho. Mas, nossa, quando a gente ia estar, né, realmente o primeiro ano, que é aquele ano muito difícil, muito desafiador, de aniversários, de datas, de Dia dos Pais, de aniversário de cada um, todas aquelas fases, né, que a gente precisa, é uma montanha-russa de emoções. Em outro momento a gente até pode estar falando mais sobre a questão do luto em particular, né, que eu acho que é um tema bem relevante com também. As crianças, né? Exatamente, muito desafiador. E aí, nossa, tava tudo encaixadinho. O que aconteceu? Em seguida, eu tive esse sangramento e eu fiquei muito desesperada. Muito, muito, muito nervosa. Fui na minha médica, uma abençoada, assim. Me abraçou, me trouxe calma no momento. Não, calma, não vamos, né? Exame novo, vamos fazer exame. Muito no início, isso é comum de acontecer, vamos investigar, não dá por decreto de nada, vamos avaliar, me acalmou, tudo, mas como eu nunca tinha tido nenhum tipo de intercorrência, eu fiquei muito receosa. O que aconteceu? Nesse meio tempo a gente foi fazer os exames e realmente a gestação não tinha evoluído. Mesmo assim, nos pediram para, né, refazer beta, porque às vezes é uma gestação que está com cálculo errado, enfim, aquelas variáveis médicas que, né. Mas ali eu já sabia que não. Isso acontece. Nessa perda gestacional, algo que eu nunca tinha vivido, eu acessei um lugar, Grazi, que eu não conhecia dentro de mim. E era um lugar muito peculiar. Eu não conhecia esse lugar dentro das minhas emoções, dentro da minha alma, dentro do meu espírito. Eu não sei que lugar é esse. Eu só sei que eu entrei num buraco negro. E aí, isso, lembrando que eu estava num processo que estava há 4 meses tendo perdido meu pai. Então, eu estava num processo de luto. Então, eu conhecia aquela dor da perda também que eu não conhecia. E eu entendi que eram lugares diferentes na minha alma, eram lugares diferentes nas minhas emoções. E aí uma dor brutal, e aí agora era outro tipo de dor, uma dor muito absurda, assim, muito absurda. Eu tive pensamentos, coisas assim que eu nunca tinha tido antes. Eu não queria voltar para casa daquele exame. Eu não queria imaginar eu voltando para casa, contando para os meus filhos que aquilo que eles pediram tanto, que aquela alegria que veio no meio daquela nuvem negra que nós estávamos vivendo tinha se esvaído. Eu pensava assim, quem eu vou dizer para eles que Deus é? Era isso que eu pensava. Eu dizia, Deus, como é que eu vou te defender agora para eles? Eu vivo para alimentar a fé deles, eu vivo para cultivar a fé deles, e agora o que eu digo a teu respeito? Sabe quando o Senhor diz assim, tu quem dizes que eu sou? Então, chegou esse momento na minha vida. E aí é onde gera crise. Uns dizem que tu és Elias, que tu és, e tu quem dizes que eu sou? Porque isso Jesus perguntou para quem? Perguntou para os discípulos, para quem caminhava com ele. Por isso que às vezes a gente passa por processos que outros não passam. Porque a gente escolheu caminhar ali juntinho. E o Senhor não queria que outros caminhassem com ele. Claro que ele queria. Claro que ele quer se revelar para todos. Só que os caminhos, as escolhas, as renúncias que alguns escolhem, levam eles para distante. E aí era isso que eu não entendia. Senhor, eu que tenho andado contigo. O que eu fiz de errado? Onde eu pequei? Onde eu errei? Onde eu me desviei? O que eu fiz para merecer isso? Acho que o primeiro pensamento de muitas mulheres, assim, que eu tenho escutado o relato, né, acerca disso, é um sentimento de culpa e de castigo.
me senti assim também, sabe? Castigo. Eu fiz algo muito errado e o Senhor tá me castigando agora. Isso É um mesmo. castigo do Senhor. Isso mesmo. E não é algo assim, né, Eliana? Que tu vai pra a razão agora, depois que o processo tá cicatrizado, tu pensa, nossa, nada a ver. Claro que não era um castigo, não é culpa tua de forma alguma, né? Tu queria aquele bebê e tal. Não é um castigo, mas não é racional. É esse lugar realmente que a gente desconhece e a gente mergulha sem querer. Tu cai de paraquedas naquele lugar profundo, sem saber como sair, aquele buraco que tu, sabe? Tu não enxerga, tu não sabe como subir, tu não sabe como sair. O que te resta muitas vezes parece que é sentar lá e ficar lá mesmo. É a hora que a gente submerge e não consegue nem levantar a mão para ele nos puxar. E algo que é legal a gente partilhar também com elas é que nesse momento, eu e a Mel veio contar para mim da gestação, ninguém sabia, da gestação do Ravi. E no mesmo momento eu contei para ela, tá grávida? Eu também tô. E a gente fez uma festa, se abraçou, fizemos uma risada, nossos maridos riram muito. Como poderia ser mais perfeito? Como selar uma amizade tão linda do que as duas gestações juntas? Isso mesmo. A gente não sabe a probabilidade aquela de os bebês nascerem na mesma semana. Meu Deus, a gente ficava imaginando, sonhando. Muito. A gente já tinha o João e a Mel Luara bem pertinho de idade também, então tipo assim, né? E aí, o que aconteceu? Eu precisei lidar até com o fato de não deixar que a amargura me levasse para esse lugar de invejar a Mel, de desejar algo mal, porque a gente imagina, não, mas quem é que desejaria mal? Gente, a amargura, ela é capaz de levar a gente para cada lugar terrível. De eu acho que a gente esquecer de celebrar, né? Porque esquecer de celebrar. Cada detalhezinho da gestação é uma celebração, né? Isso mesmo. Então, assim, eu tinha um motivo a mais para não me deixar amargurar, né? Isso. E depois foi lindo, porque aí, né, nós somos convidados para ser, nós somos os padrinhos do Ravi, que, né? E aí a gente celebrou o Ravi tendo perdido aquele bebê. E o Ravi veio também como esse sol para nós, como essa alegria, como, né? E graças a Deus eu consegui, né, ter o meu coração limpo para usufruir de poder estar com eles, essa presença, né? Dessa lindeza, de ainda vem. Todo dia ela chorando, pedindo para mandar áudio. E deixar algo bem claro assim também, né, Eliana, que eu achei muito interessante que tu teve maturidade também naquela época, mesmo passando por tudo aquilo, que nós sentimos muito forte no coração que eram vocês, os padrinhos dele, sabe? Para quem não sabe também, outra curiosidade, a Grazi é a madrinha da Luara, então eu estou aqui literalmente com duas comadres, né? A Grazi, madrinha da Luara, a Eliana, madrinha do Ravi. E aí a gente chegou a se questionar assim muito em casa, sabe? Meu Deus, mas será realmente? Porque eu tinha essa sensação, será que eu não vou pisar, né? Isso, de repente então, machucar um pouco mais, né? De repente só deixar eles de fora é mais fácil do que trazer eles pra perto, né? Nesse momento. E tivemos realmente esse questionamento, assim, mas foi algo muito direcionado do Senhor, né? Não é realmente... Foi realmente pra ser, não. E não era num sentimento nosso de recompensa, sabe? Isso. Não para tapar o buraco daquele filho, nós vamos apadrinhá-los com o nosso. Não era nada disso, assim mesmo. Foi algo direcionado pelo Senhor. Sim. E aí, depois, posteriormente, né, amiga? Acho que mais pra frente a gente conta. Aí depois foi o contrário. Vamos seguir a história. E aí a gente veio, né? E foi realmente como um presente, graças a Deus, no momento que a gente realmente recebeu. Eu já tava com meu coração mais limpo para receber isso, com a pureza que o ato tinha, que significava, né? E realmente poder celebrar e me alegrar com o Ravi de forma plena. E assim como o Felipe. A gente realmente viu como um carinho, um cuidado de Deus pra gente. Mais do que deles. A gente sabia que não era recompensa, era uma honra, era um presente, mas via como uma parte de Deus mesmo. E aí esse lugar assim que a gente visita de amargura, Grazi, aí a perda gestacional ela não ficou, não se ateve ao fato da minha maternidade naquele lugar. É algo que dentro de ti toma uma proporção que mexe com a tua fé, mexe com a tua esperança. Parece assim que tudo era cinza para mim, que as coisas não tinham as mesmas cores mais. Não tinha mais o mesmo brilho. E aí parece que... E aí eu
um dos primeiros momentos eu quis muito ficar sozinha, quis muito não receber tantas pessoas, fiquei com os meus filhos, com os meus irmãos, com a minha mãe, meu marido, lógico, né? Mas porque eu pensava assim, ó, se eu falar tudo o que eu tô pensando, eu faço strike na fé de todo mundo. Se eu falar realmente tudo o que eu tô pensando, eu derrubo todo mundo na fé. Meu Deus, me deixa, eu só pedia, Senhor, me conserve em silêncio. Eu só olhava para eles e dizia, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. É uma busca por respostas que ninguém poderia te dar naquele momento, né? A gente fica assim... E que talvez tu nunca vai ter. Nunca. A gente demora um pouco pra entender triste, isso. Né? A gente demora um pouco pra entender isso, assim, que é aquelas perguntas, aquele anseio por todas aquelas respostas e por quê, pra quê, porque... Não. Ninguém à tua volta poderia responder, exatamente como tu falou. Não. Se tu colocasse tudo pra fora, era até perigoso. Tamanha... Era uma metralhadora. Ninguém poderia te dar resposta, né? E realmente, nem o Senhor muitas vezes. Teve mesmo. Muitas que o Senhor disse, não, filha, não vou te responder isso. Não vou te responder. Não vou. Isso mesmo. Tem que fazer aqueles pacotinhos de fé, né? E aí, ao mesmo tempo, algo que eu tô falando aqui me ocorre, porque... Aí a gente fica numa miscelânea de sentimentos, né? E a gente fica muito culpada. E aí a gente fica muito, né, assim... Poxa, meu Deus, mas eu nem conhecia e tô assim sofrendo tanto. Dentro de ti mesmo parece que tu quer diminuir o valor daquela vida pra tu dizer que aquele sofrimento é demais. Uhum. E às vezes tu quer te comparar, poxa, mas aí aquela mãe que perdeu na hora de nascer, meu Deus, se fosse um dos meus filhos. Só que cada dor é uma dor. Cada dor é uma dor. Eu digo mesmo, a misericórdia de Deus de não ter me permitido ver, de não ter me permitido saber o nome, vivenciar, porque eu digo às pessoas, tu é forte. Não. Deus sabe o quanto fraco eu sou e sabe que eu só aguentaria até aquele ponto. De verdade. Eu acho que cada dor é uma dor, cada momento, sabe? E eu acho que às vezes tentar reequilibrar com certas coisas mais machuca do que ajuda. Né? Muitas vezes a gente comentou ainda, às vezes eu tinha muito medo de encontrar com as pessoas, de encontrar com alguém, tanto que eu não queria ver ninguém. Passei por um período que eu realmente não queria ver ninguém. Por quê? Porque eu imaginava o quê? Dependendo, eu quero poupar as pessoas de falarem aquilo que elas não têm como dizer e de não só me machucar ainda mais, mas de eu me ofender com elas, sendo que é na melhor das intenções muitas vezes. Porque eu tinha pavor de alguém chegar e dizer assim, não, mas tu tens 4. Nossa, gente, só não fala agora, me dá um negócio. Eu tinha pavor de alguém dizer isso pra mim. Eu tinha pavor, eu acho assim que eu ia dizer, não fala. Não fala. Não termina, não continua, não fala isso. Ou de alguém vir dizer pra mim assim, ó, não, mas tu é nova ainda, tu pode engravidar, meu Deus, tem saúde. Essas frases? Eu fui muito protegida, eu fui muito amparada pelas pessoas ao meu redor. Meus irmãos, minha irmã, até agora tá me amparando, me protegendo. Pra quem não sabe, a minha irmã tá aqui, atrás das câmeras. Tá aqui do meu suporte fiel, eterno, minha mão estendida. Te amo. E eu fui muito, acho que eles me protegeram, me blindaram muito, sabe? As pessoas, assim, acho que eles entenderam como eu tava funcionando, assim. Hoje eu olho pra trás e eu percebo isso. Eles me cuidaram, mas me deixaram, me deram um espaço de ter meu tempo de fossa ali, mas também de não me deixar morar ali, mas também de não me deixar ser ofendida enquanto eu tava me reabilitando. Mas uma das coisas que eu escutei foi tipo assim, depois tu engravidar de novo, tu não conta assim cedo. Sim. Como se, acho que tinha umas superstições, erro, né? Umas coisas assim. Que o erro fosse teu, né? De ter celebrado antes. E aí isso adiciona é muito, culpa. Isso muito delicado, porque a gente fica a milhões em culpa. Tu pensa milhares de coisas, tu pensa, porque eu fiz o que eu não devia de fazer, porque eu peguei meu filho pesado, porque eu levei aquela bolsa, porque eu tô com as minhas vitaminas em dia, porque eu não me cuidei, porque eu tô acima do peso, porque a gente pensa tudo, a gente traz tudo a culpa pra si. E isso, assim, a gente se mutila. Porque é uma coisa que tu não consegue sair daquele lugar. É só culpa em cima de culpa. Ai, não, mas tem que olhar para os filhos que já tem. Olha, teu marido... No momento, tu não consegue enxergar as coisas como elas são. E aí, tu te culpa por não estar sendo grata. Tu te culpa pela atenção que tu não tá conseguindo dar. Então, a culpa, ela não te leva a te levantar.
ela te leva mais para baixo. Então eu questionava muito isso. E eu dizia muito assim, Deus, tu errou o endereço. Eu acabei de perder o meu pai. Eu já acabei de perder meu pai. Eu nem sei, eu ainda vou na porta ver se o meu pai chegou, ainda olho pro telefone esperando ele me ligar. Pra quê? Acho que o Senhor pisa assim no pavio que fumega. Vou abrir tudo agora pra vocês. Eu dizia, eu acho que o Senhor pisa no pavio que fumega, porque eu tava fumegando, Senhor, eu tava só na fumacinha, Jesus. Mas eu ainda tava tentando te adorar. E aí agora, o Senhor, ó, eu me sentia assim, sabe? Quando o Senhor, eu me sentia desse jeito. Como eu passei a ver o quê? Um Deus mau. E aí ficou muito difícil para mim cantar a bondade de Deus. Me feria muito ouvir essa música. Essa música era cantada todo tempo, todo mundo cantava a bondade de Deus. E eu me culpava muito por eu não ver a bondade de Deus. Então isso era um duelo. Era exaustivo. Eu ficava exausta, cansada demais. Dentro da minha perda, eu não precisei fazer nenhum tipo de procedimento, né? Curetagem, não precisei fazer nenhum tipo de intervenção. Então, assim, dentro de tudo foi dos melhores, sabe? Né? O progresso foi tudo certo. Tanto que eu não precisei ficar em nenhum tipo de repouso, né? Com algum tipo de restrição, porque foi realmente, assim, dentro da medicina, foi dentro da taxa de aleatoriedade. Nada apontava diretamente, até porque foi muito no início. A questão é tudo que envolveu. Porque quando chega um filho numa família que já tem irmãos, ele não chega só para ti. Não chega só para o pai e para a mãe. E eu acho que nem só quando não tem filhos. Chega para uma avó, chega para um tio, chega para um amigo que celebra. Eu acho que, né, ninguém é uma ilha. Todo mundo tem alguém que celebra aquela vida contigo. E todo mundo tem... Do modo que tu leva alegria, tu não quer levar tristeza, né? Eu sempre digo, nós não somos portadores de más notícias. Então, para mim, chegar em casa e contar aquela notícia para os meus filhos, olhar nos olhos de cada um, sendo que há 4 meses atrás eu tive que esperar eles acordarem de manhã, olhar nos olhos de cada um e dizer que o vô deles não estava naquele dia, que era o dia do aniversário dele, porque meu pai faleceu no dia do aniversário dele. E eles estavam com os presentes, com as cartinhas, com tudo pronto. Então, aqueles mesmos olhinhos que eu ainda não tinha esquecido a dor que eu tinha visto ali, eu precisava voltar lá, visitar aquele lugar e dizer tristeza sobre tristeza. E como é que foi esse enfrentamento? Tanto para ti enfrentar, olha, e para eles, né? Enfrentar foi das poucas vezes da minha vida que eu não quis voltar para casa, Grazi. Eu preciso ser bem honesta, assim. Eu tive pensamentos, assim, que eu nunca tinha tido na minha vida, naquele momento. Acho que eu queria sumir. Queria sumir. Sumir. Se tivesse qualquer outro lugar que eu não precisasse voltar para minha casa, assim. Tu foi sozinha? Até quando? Não sei. Tá? Eu estava com o Felipe nesse momento. Nesse momento eu estava com ele. Que aí nós fomos para ultrassom juntos, né? Eu não queria voltar para casa mais de jeito nenhum. Foi uma tortura. Uma tortura para mim. Eu bati tanto, assim, na parede que a minha mão ficou toda roxa aqui. Da raiva que eu senti. Sabe? Porque o que eu dizia? Para que dar e tirar? Deus, é isso que eu não entendo, Deus. Por que dar e tirar? Eu só não dá. Eu estava só tentando me recuperar. Eu estava só tentando cuidar da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus filhos, a gente tentando sobreviver esse período. Para que dar e tirar? Esse era o meu questionamento. E aí, o que acontece? Aí a amargura, ó. Ai, ela se espalha dentro de ti. Tu se torna amargo, o brilho no teu olho desvanece. E aí eu visitei esse lugar de amargura. E esse lugar de amargura é um lugar terrível de visitar. E aí eu passei a ver o quanto a gente mora nele. Eu só visitei porque Deus é bom. E eu continuo podendo cantar da bondade dele. Mas morar no lugar de amargura... E eu vou dizer para vocês o que a gente já comentou. Eu me tornei uma pessoa muito mais misericordiosa. Eu não me considerava, sinceramente, não me considerava uma pessoa
autojusta no sentido de, tipo assim, descartar as pessoas pelos defeitos graves dela. Talvez até pelo meu olhar, até da minha profissão também, não sei, talvez tem tudo isso dentro da formação, assim. E já também trabalhada na mão de Deus por alguns anos. Mas eu me tornei uma pessoa muito mais misericordiosa. Porque hoje eu reconheço a amargura. Sabe? Sabe aquela pessoa, às vezes, tipo assim, nossa, gente, pessoa chata, ninguém se importa. Eu olho assim... O porquê que ela fez isso? Essa opacidade aí do olho dela, sabe? Uhum. Esse olho opaco. Eu sei, eu já tive. Tu sabe certinho nas minhas fotos. Direitinho. Aquele sorriso amarelo. Sabe? Literalmente o brilho sumiu, né? O meme do momento aí. Quando o brilho começa a voltar, né? Isso. Acho que é bem aos poucos, né, amiga? Não tem um momento assim... Ai, quando é que... Não. Eu lembro da minha fase, do meu processo, que eu chorava tanto e eu já tava assim, como tu falou, cansada de chorar. Eu já ia assim, às vezes pro culto, eu dizia, ai Deus, não quero mais chorar hoje. Ai, tem bom chorar de novo. Nós estávamos rindo que as pessoas olham e pensam, meu Deus, que mulher tá acontecendo nessa vida? Não tem graça nessa vida, porque só chora por uma coisa, chora por outra. Olha, eu confesso que ano passado eu disse assim, Senhor, troca minhas vestes que eu não aguento mais. E interessante vocês falando, né? Eu nunca passei por isso e acredito que tenha muitas mães que estão nos assistindo que nunca passaram por isso e que, pelo menos pra mim, era um lugar parecido com o do luto mesmo. Não que era um lugar diferente, né? E como é importante a gente tratar isso de uma maneira diferente. Porque eu acho assim, entendo que seja um tipo de luto, né, Mel? Mas assim, a Mel é psicóloga, vai até conseguir gerir isso melhor. Eu tô falando das minhas experiências, né? Mas como pra mim tava muito equiparado ali, muito recente, próximo, né? muito próximo. Então, assim, era um pai, o meu pai, um paizão. Uma pessoa muito próxima, muito né? Muito próxima. Meu sabe a minha relação com meu pai. Dos meus filhos, de todo mundo. Então, uma perda gigantesca. Mas foi em outro lugar essa dor. Sabe o que eu sentia muito? Eu não tive, assim, nenhuma perda de um parente que eu tinha tanta proximidade, né? Como um pai e uma mãe. Mas eu sentia... Eu acredito que quando a gente perde alguém, assim como tu perdeu teu pai, tu sente saudade das coisas que vocês viveram, né? Isso. Das mensagens, dos abraços, daquele sorriso inesquecível dele. Eu lembro quando eu descobri a minha gravidez, uma das pessoas que eu pensei, sabe, eu vou correndo contar que ele vai ficar muito feliz, era o teu pai, que eu já sentia, assim, aquele abraço, aquela alegria dele. Emocionando aqui já. E a dor da perda gestacional, eu sentia muita saudade de uma coisa que eu não tive a oportunidade de viver com aquele bebê. Né? Eu já tinha vivido 2 outras vezes com a Luara e o Ravi. Mas eu sentia saudade do chute que eu não ia ter. Eu não consigo explicar essa sensação, assim. A palavra fala que a esperança adiada, né? A esperança adiada, ela é muito dolorosa. E eu acho que é bem isso, assim, aquela expectativa, aquela, né? Porque o que tu imagina? Tu já não imagina o Ravi ou a Luara. Tu imagina o Ravi e a Luara com aquela criança. Eu imaginava meus 4 com aquele bebê. Uma outra experiência. Outro momento eles já da vida. Estavam se apegando, eles já faziam um carinho na barriga, né? Já tinha aquele envolvimento de humano ou amana que ia chegar. Já tinha feito ultrassom, já tinha fotinho, já tinha coração batendo. Eu e o William, a gente ria muito, assim... naquela coisa de escolha de nome, sabe? E a gente ficava tirando um outro. Isso não parece não sei o que, isso não parece... O bullying já vinha pronto. Bullying já vinha pronto. A gente sonhou, a gente tava ali, né, sonhando com aquele bebê. Como é que ia ser lá na maternidade, o parto, né? Outra experiência, tudo diferente. Onde que a gente vai colocar tudo isso no carro? Onde que nessa casa vai caber mais uma criança? Meu Deus, como é que vai ser a rotina? Toda a preocupação que teve com o primeiro, que teve com o segundo, tava tendo com o terceiro, né? Porque vamos partir do ponto, né, amiga? Só te interrompendo. Porque quem não dá valor pra vida, não dá valor pra vida em nenhum momento. Agora, pra gente que dá valor pra vida, a gente dá valor desde o primeiro momento. Desde o risquinho, né, amiga? Desde o positivo. Já é. Entende? Já é. Já é sangue do nosso sangue. Já é Deus. Já é o sim de Deus. Já é. Entende? E é muito esquisito, né? Até aquela nossa conversa aqui sobre adolescentes, né? Que a gente falou que é esquisito a gente batalhar tanto por uma vida e para depois ela
saber que ela vai se perder, né? Isso E mesmo. nesse caso seria a mesma coisa. Porque tu tá vendo a vida pra não vou contar 3 meses, porque vai que ela se perde. Gente, mas que Isso, loucura que é essa, né? É, bem Que desafiador. sentimento que é esse? Que, não, eu vou... Mas depois eu fiz isso, depois eu vou te contar. Deve ser esquisito mas, também, porque eu também só já contei. Aham. Porque a gente A gente quer celebrar, a gente quer que já todo tá mundo feliz, celebre a alegria com Gente, olha só, foi Independente. visitada. O Senhor me encontrou, me agraciou de novo. Meu Deus, alguma coisa de certo eu devo estar fazendo. Eu pensava assim, né? Pelo menos Deus me agraciou. Logo eu lá atrás, que podia não ter tido nenhum, e olha aqui. Naquelas crises que a gente tem de não sou boa mãe. Nossa, Deus, tu acha que eu sou Senhor, boa será que mãe? você acha mesmo que eu consigo? Será que dá? Acho que dá, então, né? O senhor tá dizendo, acho que dá, né? Acho que dá. Vai ter que dar. Ui, que medo. Ai, tô rindo, mas é de nervoso. Isso é uma coisa engraçada, assim, né? Porque tu falou ali do... As pessoas falam que a gente é corajosa. E aí vem essas perguntas, mas você não tem medo? Ai, como é que tu tá calma, tá tranquila? Não, a gente estremece na base também, só que a gente bota um sorrisão e se faz pleno. A gente vai pra mão do papai, medo. né? A diferença é de que Isso, eu acho que tudo que tem que diferenciar as nossas conversas nessa mesa aqui vão ser sempre a partir... A gente vai viver as mesmas coisas que todo mundo, mas vai ser na mão de quem a gente passa. Eu acho que de todas as coisas que eu vim até hoje aqui conversar com vocês, eu acho que tudo que me diferenciou sempre foi o fato de na mão de quem eu vou passar isso tudo. E eu vou sempre passar na mão de Deus. Essa é a diferença. Como que tu consegue... eu não nasci eu não sou uma super soldada. Não. Eu não tomei soro nenhum. Sabe? Eu só vou passar na mão de Deus. Eu e meu marido, a gente só escolhe passar na mão de Deus. A gente escolhe pedir fé para Ele. A gente escolhe pedir sabedoria, pedir, né, que o Senhor nos guie. Esse é o lugar. É para isso que serve Deus. É para isso que a gente anuncia Jesus. Primeiro, para não ter a morte eterna. Para uma salvação, para uma vida que não haverá morte nem choro. Porque essas coisas acontecem para a gente lembrar por quê? Que tudo não está bem aqui. Que ele precisa voltar para colocar as coisas em ordem. Para que esse tipo de choro não aconteça mais. Para que mães não percam mais seus filhos. Esses lugares gravam na gente um grito de Maranata. Esses lugares. E é isso que a gente precisa entender. E a gente pega essa dor e a gente canaliza para dizer, eu vou anunciar esse Senhor que me tirou do lugar da amargura, porque tem mais gente vivendo amarga, podendo viver doce. Podendo viver curada. Depois eu contar. Como é que é o desfecho dessa história? Eu já cheguei chorando sem querer chorar. Até a rinite já tocou pra fazer chorar. Entende isso? É para isso que serve o Senhor. Não é para te colocar numa religião que te enclausura, que te tira a bebida, que te tira a alegria, que te tira a folia. É para te colocar num lugar onde tu deita a cabeça no travesseiro e tu dorme em paz. Onde a amargura não te domina, onde a ansiedade não te sufoca. E todos esses lugares eu fui tentada. As pessoas pensam que a gente vem falar de religião, a gente vem falar de sobrevivência. Como é que vive nesse mundo? Sem ter algo além, sem ter aquele no qual tu clama todos os dias que te tire daqueles lugares que querem te sufocar e te matar. Porque eu só via morte na minha frente. Eu só via dor, eu não conseguia ver outra coisa. Não tinha mais a mesma cor. Eu parecia irrecuperável. Eu dizia mesmo, sabe aquelas pessoas assim que são pessoas cheias de potencial, né? Pessoas inteligentes, tudo bem na vida, olha só que pessoa massa, que legal, que família e tal, e de repente desanda. E a pessoa não presta mais. Nossa, eu tinha medo de ser essa pessoa. Pensava, você é aquele projeto que ficou para promessa. Desandou a maionese. Era o que eu pensava. Você é aquele projeto falido. Deu tudo errado. Agora, daqui para frente, com a amargura, o que eu pensava? Com as minhas próprias mãos eu vou destruir. Sinceramente. Se eu não sair desse lugar, onde eu tocar, vai ser amargura. Tudo que eu tocar vai ter uma marca de dor. Sabe aquela pessoa? Ai, dor de cabeça. Não, mas tu não sabe eu. Tive que tomar soro, me atacou enxaqueca.
Não, tu perdesse, né? Tu perdesse na barriga ainda, né? Mas é a minha amiga, que perdeu com 3 anos. Não ajuda, gente, isso não ajuda. Só atrapalha. Mas o que acontece? É a pessoa amarga, amargurada. Aquela pessoa que onde ela toca, o problema dela é maior, a dificuldade dela é maior. Isso é amargura. Isso é digno de misericórdia. Quem de nós não precisa clamar e dizer, Senhor, me tira desse lugar, seja que lugar for esse, em algum momento da sua vida? E esse lugar eu visitei, mas pela bondade do Senhor e por pessoas ao meu lado que eu fui agraciada de ter, e uma delas foi a minha médica. Quero testemunhar isso. Vocês conhecerão, terão a identidade dela revelada. Abençoada. Eu brinco que ela me ajudou muito nos nascimentos dos meus filhos, a partir da Bianca foi com ela. Só que nas minhas perdas ela foi insubstituível. Ela me fez uma chamada de vídeo e ela olhou para mim, me passou tecnicamente, dentro, né, os prognósticos, falou que dentro de tudo que tinha acontecido, eu ainda tinha sido beneficiada por ter tido um aborto espontâneo, bem no início da gestação, meu útero estava preservado, tudo certo e tal. Não precisaria nem esperar muitos meses para gerar novamente. O que aconteceu? Ela virou para mim e disse, agora eu quero dizer algo para ti. Tu é uma mulher forte, tu é uma mulher que criou esses filhos e essa família cheia de fé, cheia de alegria. E agora todos eles estão preocupados como tu vai reagir com isso. Então eu quero dizer para ti agora, tu vai lá no banheiro, tu vai chorar tudo que tu tiver que chorar. E tu vai sair de lá e tu vai devolver esperança para eles. Fala isso para mim. E eu confesso que eu fiz. Eu fui lá no banheiro, chorei, nem sabia que tinha mais lágrima ainda. E aí, quando eu fui secar o meu rosto, eu peguei a minha toalha, coloquei assim no meu rosto. E aí o Senhor disse, olha. Eu disse, olha o quê? É uma toalha. E essa minha toalha é uma toalha vermelha. E ela tá bordada amor. E aí o Senhor disse, isso também é amor. E como, Senhor, que isso pode ser amor? Só que foi uma voz tão audível, porque foi tão claro. Eu sou o que estou ali, faço a ferida, mas eu também enxugo as tuas lágrimas. Eu permito a ferida, não é que eu faço, eu permito a ferida, mas eu enxugo as suas lágrimas. E nesse lugar tem amor. E aí eu saí daquele banheiro, olhei para minha filha mais velha, e aí eu me culpava muito por ter contado para eles. Porque para mim, só o que eu afirmava, eu tinha que estar passando por aquilo sozinha. Porque eu não admitia eu ter entregue aquela alegria, eu ter tirado a alegria. Para mim era tudo eu. Eu provoquei aquela dor na minha mãe, nos meus irmãos, no meu marido, nos meus filhos. Estava todo mundo triste agora por causa de mim. Se eu tivesse esperado, só eu ficaria triste sozinha. Era essa a minha concepção. Gente, aqui vocês têm que colocar assim, tô rasgando o meu coração. Então, assim, não tem toda a racionalidade, não tem toda a teologia, não tem nada. É vida testemunho, real, né? É vida real. Carne, né? Talvez alguém se identifique, talvez eu tenha sido a única, eu precise de um tratamento mais profundo. Depois vocês deixam aí nas mensagens, ela tá enlouquecendo, não tem nada a ver. Mas eu já encontrei umas 2, 3 loucas aí também. Então, nós vamos enlouquecer tudo junto. Mas... E aí a minha filha me sentou na cama e ela disse, mãe, senta aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero que tu pare de dizer que tu deveria estar passando por isso sozinha. Ela tinha 12 anos. Porque isso é uma provação de fé para nossa família. E como nós já fomos provados, nós seremos todos juntos aprovados. Tu não deveria estar passando por isso sozinha. 12 anos. E aí... Entre 12 e 50. 64, mais ou menos. E aí eu disse, olha, eu tô entendendo.
tô entendendo algumas coisas, não tô aceitando totalmente, mas algumas coisas eu tô pegando. E aí, uma das coisas que eu pedi ao Senhor, quando a minha médica falou aquilo pra mim, foi que o Senhor me agraciasse com a mesma unção que ela foi usada para me tirar desse lugar de amargura. Não digo me tirar por completo, porque dependeria de mim, mas para me apontar um lugar, entende? Ela me colocou um espelho, me mostrou quem eu era. Eu me disse, tu és forte, tu és parte de fazer essa família forte. A tua família só tá passando por isso e sendo provada desse jeito porque tem fé, sabe? Então ela me trouxe assim, né? Como se fosse Deus dizendo, eu sei que tudo vai dar conta. Então vai lá e chora, ela não desprezou a minha dor. Talvez ela não vá nem lembrar do que ela me disse, mas ela foi totalmente usada por Deus. Mas ela não desprezou a minha dor. Mas ela me fez olhar além daquele poço que eu tinha me enfiado. E aí, depois dessa fala da minha filha, que foi realmente ela sair do banheiro ali, né? Nesse choro dessa toalha, toda vez eu nunca me desfaço dela, que ela tá velha, mas que eu sempre olho, isso também é amor. Isso também é amor, né? Tem aquela música, né, do Ministério Zoe, que eu gosto muito, que fala muito sobre isso, assim, eu escutei ela repetidas vezes, que é a respeito realmente, né, de quem faz a ferida e restaura, e isso também é amor, e você me leva ao deserto para falar de amor. Às vezes a gente não consegue colocar em palavras, mas a gente consegue colocar em canções, né, alguém já colocou em canções antes pra gente. E a partir desse lugar, eu não vou dizer que foi instantâneo, foi um processo, só que foram com esses impulsos assim, né, muito, muito no alvo, que eu consegui sair daquele redemoinho assim de emoções, porque daí tu fica, além de tudo a gente precisa considerar a parte hormonal, a parte física, tu tá ali, né, com cólica, tem gente que sente muita dor, eu senti dor exata no momento que eu expeli, né? Então, assim, eu sabia que era naquela hora que eu tava realmente, tinha acabado. Ela me disse como seria, tu vai sentir isso, tu vai sentir aquilo. Mas, assim, dentro da tua perda, quando tu sentir isso, tu te agrada, porque quer dizer que tu não vai precisar de nenhum tipo de intervenção. Então, era um misto de, tipo assim, ninguém vai precisar tocar em mim, eu não vou precisar interferir em nada, porque do mesmo jeito, o espontâneo que veio vai terminar isso. Eu sentia, mesmo com dor, com dificuldade, nas emoções feridas, eu sentia um cuidado nisso, mesmo sem entender direito. Nunca tinha ninguém assim compartilhado nada comigo com essa clareza. É por isso também que eu faço questão de falar. Porque eu comecei a encontrar pessoas no meu caminho que não conseguiam, às vezes, colocar isso em palavras, porque ninguém vai me entender. E aí eu também não tinha isso. E às vezes tu fica tão confuso e tão imersa naquilo ali, porque tu tá tentando formular as tuas ideias, né? E esse é um dos alvos de eu estar contando tudo isso. E aí e aí passei a seguir esse período de me erguer, de tratando do coração de cada criança, de tratando que, né, que Deus continua sendo bom, mesmo quando, sinceramente, de todo o meu coração eu não conseguia crer naquilo. Mas meu marido dobrava o joelho, agradecia mesmo no meio das crianças chorando compulsivamente. Mas o que me chamou muita atenção é que eles não questionaram. Isso foi muito constrangedor para mim, no sentido do quanto eles pareciam estar mais avançados no processo do que eu. Que a gente semeia e a gente se surpreende com a colheita, né? Eles não colocaram um Deus no meio de nada. Eles não colocaram. Eles só baixaram as cabeças e choraram. Cada um deles. Pequenininho, não entendia muito bem. Mas cada um deles baixou a cabeça e eu só vi as lágrimas pingar. E eles não perguntaram nada. Eles não questionaram. E aí foi onde a médica falou isso pra mim. Ela disse, olha, tu plantou isso. Se eles não estão questionando, isso também é trabalho teu. Usufrui desse trabalho. Volta lá e devolve a esperança para eles. Eles só querem agora que tu vai ver que tu vai ficar bem. É tudo que eles querem agora.
A preocupação deles está toda voltada para ti. Está todo mundo muito preocupado contigo. Não tem problema tu chorar, mas devolve a esperança para eles. E é isso, né? A gente semeia a fé, às vezes a gente se surpreende quando a gente colhe fé. E às vezes, eu sempre digo, né? A gente planta, a gente cultiva, e aí, de repente, é aqueles frutos de fé que nos sustentam. De repente, a gente está sendo alimentado por aquelas pequenas árvorezinhas com frutinhas doces. E é elas que nos mantêm nutridas e de pé num momento como esse. Então, a gente não pode menosprezar nada, desprezar nada, achar que um dia as crianças, quem sabe. Não. Sinceramente. Eles nos nutriram, a mim e ao meu marido, muitas vezes. Com esperança, sabe por quê? Porque desde aquele dia, eles continuaram pedindo antes de dormir e crendo que era uma promessa que Deus ia cumprir. Senhor, nos dá um irmãozinho, uma irmãzinha bem gordinha, a mãe tenha leite para amamentar e o parto dela seja rápido. Eles nunca pararam de pedir. Pergunta se eu tive coragem de pedir. Eu não tinha coragem de dizer amém. Eu e o Felipe não tínhamos coragem de dizer amém. Sinceramente. Por isso que eu digo que não é sobre coragem. É sobre fé diferente. É sobre a fé deles agora que nós estamos falando. Desde aquele dia, Senhor, nós cremos que o Senhor nos prometeu. Nos dá um bebezinho, bem gordinho. Que a mãe tenha leite para aumentar e que o parto da mãe seja rápido. E daí o mais novinho sempre diz, eu quero menino. Sempre o mais novinho quer dar o palpite no sexo do bebê. Né? E a Bianca sempre dizia, né? Oh, Jesus, por que esperar tanto a minha irmãzinha? Ela tinha certeza que viria uma menina, tanto que ela guardava as roupinhas dela, né? Assim como o Lucas dizia, eu vou esperar o meu irmãozinho, ver o João para ele, né? Então, se a gente mergulha nos processos para viver em Deus, a gente extrai tantas pérolas desse lugar de grande valor. E aí o Senhor refina a nossa adoração. Porque aí depois o que Ele faz, tudo que Ele faz, do jeito que Ele faz, a gente entende que no plano dEle, que Ele tinha um plano. Na cabeça da gente tá tudo muito avulso. O script, onde é que tá o plano? Só tem uma cor aqui, não tem tela nenhuma sendo desenhada aqui. Algo deu errado. Deu errado. E então a gente fica com essa concepção, por quê? Porque a gente tá vendo só a partir de um ponto, mas o Senhor vê o plano todo. Vê a obra completa, né? E Ele sabia que a nossa família iria ficar mais forte e a nossa adoração ia ficar mais pura depois disso. E ficou. Só que não terminou aí. Tem a parte 2. E que a parte 2 a gente vai ter que deixar Vamos respirar fundo pra parte 2. Vamos deixar para outro dia. A gente vai ter que Guardar digerir, guardar as lágrimas. Porque até aqui já foi um assunto muito importante. Foi, com certeza, bálsamo. Ou foi esperança, ou não. Foi só um espelho. Alguém que tá vivendo a mesma coisa. Talvez nesse exato momento, né? Eu só espero que... Isso é precioso demais para mim. Isso tudo é precioso demais para mim. Então, eu não estaria contando se eu não tivesse certeza de que vai servir, que vai ser útil para o reino. Porque quando a gente entende, quando a gente eleva um pouquinho mais os nossos olhos, a nossa mente ao Senhor, a gente sabe que existe um reino. E é sobre essa cultura de reino que a minha família quer anunciar. E aí, quando a gente entende que aquilo que Deus faz é precioso, mas não pertence apenas a nós, é por isso que eu estou partilhando. Mas para mim é algo de muito valor. Então eu sei que realmente vai contribuir. Vai contribuir para a edificação da fé, vai contribuir para consolo, vai contribuir.
contribuir. Vocês podem entrar aí no meu perfil, no meu Instagram e ver que as cores do meu arco-íris. Bem colorida, nossa promessinha, mas eu quero contar tudo nos próximos capítulos de como a gente chegou até esse doce mel do Senhor. Vamos contar, com certeza. Estamos ansiosos. Gente, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui, acompanhar essa história, esse testemunho, e que sirva, né, de testemunho, que a gente possa ouvir muitos testemunhos do lado de vocês também. E esse papo encerra por aqui, a gente já volta daqui a pouquinho, próxima semana. Que tenha sido tão precioso para cada um de vocês como foi pra gente, né? Ouvir tudo isso. Que essa voz se amplie e se espalhe por muitos lugares. Obrigada. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Gente.